Um dia vocês poderão me ver jogando uma partida com 50 anos de idade. Não riam, nunca digam nunca, porque os limites, os medos, são apenas uma ilusão. Eu errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 partidas. E em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria a partida. E eu errei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em toda a minha vida. E é exatamente por essas falhas e por esses fracassos que eu sou um sucesso. Meu nome é Michael Jordan. Rapaziada, suave, meu nome é João 6 e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal Demorou Família. Hoje eu vim trazer pra vocês a história, a biografia de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, se não o maior, e também ele é um dos maiores atletas de qualquer esporte de todos os tempos, fechou? Hoje eu vim trazer pra vocês a história e a biografia de Michael Jordan, tá ligado? Muitos conhecem ele hoje em dia como o dono da Jordan, tá ligado? Só que não é assim, o Jordan realmente foi um dos melhores jogadores da história do basquete e ninguém apaga a história que ele fez lá no basquete, fechou? Mas antes do vídeo começar, espero que você já deixe seu like, se inscreva no canal, comente sua opinião sobre esse vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho e segue o meu Instagram, tá aparecendo na tela pra vocês, fechou? Se inscreva no canal, estamos rumo a 300 inscritos, vai ajudar bastante. Eu não vou enrolar muito aqui não, já vamos começar o vídeo porque esse aqui vai ficar longo, fechou? Mas hoje a gente veio contar a história, biografia de carreira e de vida do Michael Jordan, fechou? Então vamos começar sem enrolação. E é nóis. Michael Jeff Jordan nasceu em Nova York no dia 17 de fevereiro de 1963, filho de James e Dolores Jordan. Mas muito cedo ainda o Jordan se mudou junto com a sua família para a Carolina do Norte e lá o Jordan viveu a sua infância. O pai de Jordan era mecânico e sua mãe era gerente de caixa de banco. Jordan na escola era um aluno mediano, mas o seu interesse de fato era nos esportes, tanto que ele se destacou em 3 esportes, que foi o basquete, o beisebol e o futebol americano, e um deles mudaria a sua vida completamente. O Jordan conseguiu vir a ter um destaque no beisebol lá na escola, na qual era o esporte do que seu pai era apaixonado. Mas ao contrário de seu pai, o Jordan preferiu jogar basquete, com muita influência do seu irmão Larry Jordan, que era um torcedor fanático por basquete. A rivalidade de Jordan com Larry, seu irmão, aumentou muito as habilidades dele no basquete, tanto no físico, tanto na mentalidade de jogar basquete. O Larry conseguiu evoluir seu irmão Michael Jordan em todo o seu ensino fundamental e ensino médio. Mas você deve estar se perguntando, se o Larry era tão bom assim, por que ele não acabou virando um jogador de basquete? Simples, porque o Larry tinha 1,76 m de altura e para isso no basquete ele era considerado um anão, tá ligado? E assim ele não conseguiu se tornar um jogador profissional lá na NBA. Agora um fato que toda a biografia do Jordan que você procurar vai falar sobre isso. Quando o Jordan estava no 2º ano de seu colegial, ele não conseguiu fazer parte da equipe de basquete da escola, mas nós temos muitas respostas para que isso não acontecesse. Como a altura na época de Jordan era de 1,80 m, era baixo perto de seus amigos. E suas habilidades no basquete ainda não era nível dos seus colegas, e também o Jordan era um ano mais novo que seus companheiros de basquete. E para quem não sabe, um ano no basquete ou em qualquer esporte é fundamental e pode fazer uma diferença enorme. Mas apenas um estudante do 2º ano de colegial fez parte da equipe de basquete, que foi o Leroy Smith, que na época Leroy Smith contava com seus mais de 2 metros de altura. Leroy Smith era amigo de Michael Jordan, eles jogavam basquete juntos quase todos os dias. E pelo fato de Michael Jordan não ter conseguido entrar para a equipe de basquete do colegial, fez com que ele motivasse ainda mais para tentar conseguir atingir o seu objetivo, que era entrar na equipe do colégio. E o próprio Leroy Smith disse que Michael Jordan começou a se concentrar em todos os fundamentos do basquete, com uma intensidade de treino surreal. Motivado a mostrar o seu talento para todos, Michael Jordan enfim conseguiu ser o melhor jogador de basquete do colegial, fazendo mais de 40 pontos em várias partidas disputadas. Em um acampamento que Jordan e Leroy participaram sobre basquete, Jordan recebeu a enfim notícia que ele estava no time do colegial e finalmente ele conseguiu atingir o seu objetivo, muito pelo fato dele ter crescido mais de 10 centímetros de um ano para outro, ou seja, ele estava com 1,90 m na época.
Durante o primeiro jogo na equipe do colegial, tem registros que Jordan fez mais de 35 pontos na sua primeira partida. E em 2 temporadas pelo time ali do seu colégio, Maicon conseguiu muita coisa e bons números, com uma média de 25 pontos por jogo. Com essa evolução que ele teve em 2 anos, claro que ele virou destaque dos holofotes. Claro que ninguém imaginava que Jordan se tornaria aquilo que ele se tornou, mas claro também que ele viraria um jogador da NBA. Isso já era contando os dias para ele virar um jogador, porque ele realmente era muito bom. No verão do 3º ano para o 4º ano do colegial lá nos Estados Unidos, ele foi convidado para mais um acampamento de basquete, só que dessa vez foi dirigido por nada mais, nada menos que Howard Kenfield, lá na Pensilvânia. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá passando na tela para vocês. Nervoso e sentindo que ele não era o seu lugar, Jordan estava muito preocupado no acampamento, pois Garfield era um nome de peso. Ele era um nome de peso pro basquete e para vários outros esportes, já que ele tinha revelado um monte de atleta. Isso no ano de 1980. Anos depois, o Jordan falou que esse acampamento foi uma virada de chave para a carreira dele, e ele foi considerado o melhor jogador da primeira sessão de treinos desse acampamento. Para vocês terem uma ideia de como o Jordan estava muito concentrado nesse acampamento, havia 7 sessões de treinamentos, e o Jordan só não recebeu 7 prêmios de melhor jogador de todas as sessões porque as regras do acampamento não permitiam, mas era por Jordan ter vencido a premiação de melhor jogador da sessão em todas as 7 que ele disputou. E assim o Jordan deixou um selo registrado nesse acampamento, onde muitos craques foram revelados por Garfield. Garfield colocou o Jordan na lista de 10 promessas para a NBA. Para vocês terem uma ideia do peso de Garfield, ele treinou jogadores como LeBron James e Kevin Durant, que são estrelas da NBA hoje em dia. Depois do acampamento, quando o Jordan já estava em casa, é claro que vários treinadores do mundo colocavam seus olhos em cima de Michael Jordan, e assim ele fez a sua primeira partida no Colégio Novo depois daquele acampamento. Mas tinha um treinador específico que tinha um contato de Jordan e conversava diretamente com ele, que era o Dean Smith. O Smith não queria que ninguém soubesse dessa conversa entre os dois, já que ele queria tudo no sigilo, e ele não tivesse problemas para levar Michael Jordan até o acampamento da Carolina do Norte. E assim o Smith fez no próximo verão que Jordan fosse até a Carolina do Norte ficar lá e ser treinado por Dean Smith. O Smith teve sucesso porque quando ele levou Michael Jordan lá para o acampamento, ele viu que Michael Jordan destruiu todos os adversários que passavam pela frente. E todos ficaram em choque com a habilidade e também performance que o Michael Jordan fez naquele treinamento. E como eu já disse antes, como o Smith queria sigilo entre a negociação dele com Michael Jordan, é claro que não deu certo, porque como o Jordan estava velhando uma estrela lá nos Estados Unidos, é óbvio que outros treinadores foram para cima de Michael Jordan tentar uma negociação. E assim o Jordan acabou sendo abordado por outras universidades. No seu último ano no colegial, o Jordan deixou mais uma vez todos brilhados aí com a sua categoria, deixando repórteres, torcedores e até mesmo os professores e os treinadores lá do seu colégio. Apesar de propostas de outras universidades, o Michael Jordan enfim aceitou a proposta da Carolina do Norte. Enfim, o Dean Smith conseguiu recrutar Michael Jordan para a sua universidade, mais específico no dia 12 de agosto de 1980. Logo no seu primeiro ano na Universidade Nova, Michael Jordan foi o melhor jogador da universidade mesmo logo no seu primeiro ano. Ele foi premiado como calouro do ano e também ajudou a universidade a vencer o campeonato de basquete de 1981 e 1982. E esse campeonato era o principal campeonato universitário lá dos Estados Unidos de basquete. Ao longo de sua temporada como calouro, Michael Jordan teve uma média de 13,4 pontos por jogo. Logo na sua segunda temporada pela Universidade Nova, Michael Jordan foi nomeado o jogador universitário do ano pela Sport News, ou seja, ele foi o melhor jogador universitário de basquete de todos os Estados Unidos. Jordan, aliás, acumulou muitos prêmios individuais nessa época dessa universidade na Carolina do Norte, só para deixar claro. Depois de ver que sua hora no basquete universitário estava chegando ao fim, Michael Jordan enfim decidiu dar o seu próximo passo na sua carreira, que foi entrar para a NBA, que é o campeonato de basquete mais disputado e mais famoso do mundo. É claro que a mãe de Jordan não aceitou de forma alguma essa decisão do filho, mas o pai de Michael Jordan e também Dean Smith, o treinador lá da Carolina do Norte, apoiaram muito o garoto lá na NBA. A mãe de Jordan não aceitou porque queria que o Michael Jordan tivesse formado lá na universidade, e isso acabou não concretizando.
Então, no ano de 1984, Michael Jordan já era um dos nomes mais cotados para o draft da NBA da temporada. E para quem não sabe, o draft é onde uma equipe da NBA, participante da liga da NBA, tem o direito de escolher um jogador de destaque universitário. Em caso é esse o do Jordan. Então, no draft de 1984, na terceira chance de escolher, o Chicago Bulls acabou optando pelo Michael Jordan, da Universidade da Carolina do Norte. A estreia de Michael Jordan foi no dia 26 de outubro de 1964 na NBA. E nessa partida ele anotou 16 pontos para a equipe do Chicago Bulls. E já era questão de tempo para que todo mundo brilhasse os olhos quando fosse ver o Michael Jordan jogar. Jordan terminou a primeira temporada como profissional com média de 28,2 pontos por partida, família. E o Jordan acabou sendo convidado também para All-Star Games da NBA, que reúne os melhores jogadores da temporada para jogarem contra si. Com sua dedicação e evolução andando de mãos juntas, Michael Jordan evoluiu muito e foi uma evolução gigantesca para a época para Michael Jordan. Na sua segunda temporada como jogador da NBA e do Chicago Bulls, Jordan acabou sofrendo uma lesão no seu pé logo na terceira partida do ano. E mesmo assim, os Chicago Bulls chegaram nos playoffs, que é o famoso mata-mata aqui no Brasil. No segundo jogo entre Chicago Bulls e Celtics, e vai lembrar, o Celtic que foi um dos melhores times do Celtics da história. O Jordan marcou incríveis 63 pontos nessa partida. Mas apesar de Michael Jordan brilhar nessa segunda partida, os Celtics conseguiram passar por cima dos Bulls e se classificaram e os Bulls foram eliminados. Na temporada de 86-87, Michael Jordan teve ali uma das suas melhores temporadas até então, com uma média de 35 pontos por partida. E ele terminou a temporada ali de 86-87 com uma marca histórica, que foi ele pontuar mais de 3.000 pontos na NBA naquela temporada. Na temporada 87-88, Michael Jordan teve uma média de 35 pontos por partida e conseguiu ser eleito o jogador mais valioso da NBA até então. E apesar do brilho, os Bulls foram eliminados nos playoffs novamente, dessa vez para os Pistons. Em 88-89, os Bulls foram eliminados para os Pistons novamente nos playoffs. Mas a preocupação dos atletas dos Pistons com Michael Jordan era tão grande que os jogadores dos Pistons teve que criar uma regra entre eles ali, que era a regra Michael Jordan, que era uma sequência de táticas a ser feita quando Jordan estivesse com a bola. Olha a grandeza que Michael Jordan já estava na época. Uma rivalidade forte entre Chicago Bulls e os Pistons, na temporada de 1990 e 1991, finalmente o time de Michael Jordan conseguiu superar o seu maior carrasco, que era os Pistons até então, e quebrar o tabu de eliminar eles. E assim, os Chicago Bulls chegaram até as finais da NBA. Jordan já era considerado líder tanto fora, tanto dentro das quadras para os Chicago Bulls. E com essa liderança, ele fez os seus companheiros lá do Chicago Bulls vencerem o Lakers na final dos playoffs. E assim, o Chicago Bulls venceu o título da NBA, sendo o primeiro título de Michael Jordan na liga. Apesar de decepcionar individualmente, Michael Jordan fez ali um espírito de time muito forte com os companheiros do Chicago Bulls. Segundo o lendário Scott Pippen, outro jogador muito forte lá naquela época, Michael Jordan impulsionou seu time a vencer aquele título naquela noite e felizmente eles ganharam aquele título. Nas duas temporadas seguintes, a hegemonia do Chicago Bulls continuou. Liderados por Michael Jordan, o Chicago Bulls venceu mais 2 títulos da NBA, assim sendo 3 consecutivos. E o Jordan foi eleito o melhor jogador das finais nessas 3 competições. Aos seus 29 anos, Michael Jordan estava no seu auge e muitas pessoas se perguntavam se alguém conseguia destronar o Chicago Bulls. E na temporada seguinte veio essa resposta. No dia 23 de julho de 1993, ocorreu uma tragédia imprevisível. Durante um assalto, o pai de Michael Jordan foi assassinado brutalmente. E o corpo do pai de Michael Jordan foi jogado num pântano na região. O Jordan, para quem não sabe, era muito ligado ao seu pai. E quando chegou essa notícia a Michael Jordan, ele ficou extremamente abalado e sentiu muito aquela dor. Depois de 3 títulos na NBA, o Michael Jordan estava no seu auge e ele decidiu largar o basquete. E ele tomou a decisão de começar a jogar beisebol. E essa decisão de Jordan começar a jogar beisebol foi uma espécie de homenagem ao seu pai, já que ele tinha falecido e também tinha um sonho de ver Michael Jordan jogando beisebol. Mas depois de vários anos treinado e focado em fazer aí as essências do basquete,
ele já não era aquele menino que jogava 3 esportes e era o melhor nos 3. Inicialmente, o Michael Jordan iria jogar no time Chicago White Sox, eu acho que é assim que pronuncia, tá passando na tela pra vocês. Um time da Major League Baseball, da primeira divisão do beisebol nos Estados Unidos. Mas o Jordan acabou sendo transferido para o Brigham Barons, eu acho que é assim que pronuncia, tá passando na tela pra vocês e o escudo do time também. Pra ele jogar em ligas de menor prestígio, tá ligado? Pra ele não jogar lá na primeira, tanto que ele era um iniciante, ele já tava muito velho. E essa mudança deixou todos de boca aberta, já que o Jordan estava no seu auge no basquete. Para ele virar só mais um no beisebol, tá ligado? E fazia mais de uma década que ele não treinava o beisebol, tá ligado? Então ele já era o profissional lá, ele era um dos melhores do basquete, e no beisebol ele seria só mais um. Mas o Jordan não estava nem aí. Com a mesma dedicação que fez ele fazer o Chicago Bulls vencer 3 títulos da NBA, ele ia ser o primeiro e o último a sair dos treinamentos no beisebol. E em 1994, os Barons, que era o time do Michael Jordan, teve a sua maior exposição de marca na história. Mas Michael Jordan, infelizmente, não conseguiu evoluir e jogar nas melhores ligas com os melhores jogadores do beisebol. O Jordan jogou ainda bem pouco no Scottsdale Scorpions, acho que é assim, tá passando na tela pra vocês. Mas em março de 1995, ele decide abandonar o beisebol e de fato voltar para a NBA, que é o seu lugar. Mas como os Bulls tinham aposentado a camisa 23 do seu time da história do Chicago Bulls, ele optou por usar a camisa 45. O Jordan fez até uma boa temporada, só que ele não conseguiu ser o Jordan que estava no seu auge, há muitos anos atrás. E eles acabaram sendo eliminados pelos Magic nos playoffs. E logo no primeiro dia de treino da próxima temporada, os companheiros de Jordan já falavam que ele estava dedicado a ser o Jordan que estava no seu auge, que fez o Chicago Bulls ser 3 vezes campeão da NBA. E que seu físico já estava o mesmo de muitos anos atrás. E foi nessa pré-temporada que ele começou as gravações de Space Jam, só por curiosidade para vocês. E ele foi para cima nessa temporada, ele foi para mostrar a todos que ele tinha ainda físico, esforço e mentalidade para voltar ao seu Jordan que era antes. E nessa temporada o Chicago Bulls bateu o seu recorde com 72 vitórias na temporada e somente apenas 10 derrotas. E assim o Jordan voltou para o seu auge no basquete e comandou o Chicago Bulls a continuar a sua hegemonia que tinha largado há anos atrás e voltou a ser campeão da NBA com o time de Chicago. Então nas 2 próximas temporadas, o Michael Jordan liderava o Chicago Bulls a vencer mais 2 títulos da NBA e o Jordan acabou se tornando ex-campeão da NBA. E muitos fãs perguntam, imagina se ele não tivesse parado para ir pro beisebol, hein, Pedrinho? Imagina, ele teria mais de 9, 10 títulos com o Chicago Bulls. E vai lembrar, títulos seguidos, tá ligado? E como se não fosse bastante, nessas 3 finais após o retorno no beisebol, ele foi nomeado o melhor jogador das finais que disputou. Um dos jogos mais incríveis que Michael Jordan fez pelo Chicago Bulls e na NBA foi em 1997. Os Bulls enfrentariam os Jazz de Karl Malone. Antes da partida, Jordan estava suando, estava passando mal, estava com uma virose muito forte e ele estava deitado na sua caminha no hotel horas antes do jogo, que no caso seus companheiros de time já estariam aquecendo para as grandes finais. O pessoal ali do Bulls falou que ele não podia nem sonhar em jogar essa final, mas ele sempre discutia com o pessoal ali e falava que ele podia dar o seu melhor nessa final. E o resumo da história é que Jordan foi para a partida e anotou 38 pontos nessa partida, mesmo entrando em somente 2 quartos das finais. E no último quarto, só pra vocês terem uma ideia, ele anotou 15 pontos, tá ligado? E assim ele liderou o Chicago Bulls para mais um título da NBA, que foi um dos 3 que eu disse. E mesmo largando o basquete, indo para o beisebol, o Michael Jordan deixou a sua marca no basquete ainda maior depois que ele retornou. Então o Jordan decidiu se aposentar pela sua segunda vez em 1999. E a maioria das pessoas hoje em dia acham o Jordan um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não o maior jogador da história do basquete. E muitas pessoas dizem que tipo assim, existe depois de Michael Jordan e antes de Michael Jordan, tá ligado? Então isso é uma marca muito grande de Michael Jordan para o basquete. E por isso que ele é considerado por muitos o maior do esporte. Em 2000, o Michael Jordan decidiu se tornar dono de um dos times da NBA, que foi os Wizards. Tá passando o nome do time completo aí pra vocês. E em setembro de 2001, após muitas especulações,
Michael Jordan enfim anunciou que estava de volta às quadras para jogar pelo Wizards, onde ele era dono da equipe aos 38 anos de idade. Mas Jordan não teve sucesso igual teve nas épocas de Chicago Bulls, tá ligado? Ele foi só um jogador a mais e foi só uma marca ali para os Wizards ganhar mais visibilidade. E a última partida de Michael Jordan pela NBA ocorreu na Filadélfia, no dia 7 de agosto de 2004. Com a partida chegando ao fim, Michael Jordan foi aplaudido pelos seus rivais, companheiros de time, mais de 30 mil torcedores que estavam na quadra, e por todos ali no ginásio ele foi aplaudido durante 3 minutos. E assim ficou marcado como o último jogo de Michael Jordan pela NBA. Nas Olimpíadas, Michael Jordan jogou apenas 2 vezes. E junto com a equipe dos Estados Unidos, nas Olimpíadas ele venceu as 2 vezes, levou o ouro as 2 vezes. Na primeira, em 84, em Los Angeles, contra a seleção da Espanha, e na época o Jordan era universitário. E a de Barcelona em 1992, onde Jordan entrou enfim para o Dream Team, ou o time dos sonhos, que por muitos é considerado a melhor equipe de basquete de todos os tempos, ou a melhor equipe de qualquer esporte de todos os tempos. E assim a gente acaba uma das histórias mais incríveis que eu conto hoje para vocês. Como eu já disse lá do Cristiano Ronaldo, Michael Jordan é um sinônimo de esforço e vontade para realizar os seus sonhos. Ele enfrentou todas as barreiras que veio para frente, até mesmo a morte de seu pai. Ele não desistiu de qualquer esporte. Mesmo mudando de esporte, ninguém vai conseguir apagar a marca que Jordan deixou no basquete. Com 6 títulos da NBA, eu acho muito pouco provável que alguém superará aí a marca que Michael Jordan teve no basquete. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma homenagem para Michael Jordan. Eu não sei se é amanhã ou se é hoje ou ontem o aniversário de Michael Jordan, mas esse vídeo é uma homenagem para ele, beleza? Meus parabéns, Michael Jordan. Você é um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não o maior atleta de todos os esportes, tá ligado? Mas muito obrigado para quem assistiu até aqui. Já deixe seu like, comente sua opinião sobre esse vídeo, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho. E segue o meu Instagram aparecendo na tela pra vocês, fechou? Muito obrigado por assistir até aqui, fechou? Michael Jordan é um dos maiores jogadores de todos os tempos. E mande esse vídeo para um amigo seu ou algum pai seu que quer lembrar quem foi Michael Jordan, fechou? Muito obrigado por assistir aqui e até a próxima. Falou, é nóis, tamo junto.